Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A paz do Senhor Jesus. Pastores, líderes, obreiros, irmãos, irmãs, jovens, povo de Deus. Estamos começando mais uma EBD online para abençoar a sua vida. Comigo, pastor Luiz, Nilton, professor César, Caio na filmagem, juntos formamos a EBD online para abençoar as vossas vidas. Mão Nildo, orando ao Senhor. Pai eterno, Pai bendito, nesta hora, Senhor, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui em mais uma aula, Senhor, desta feita, para aprendermos a Tua Palavra. Meu Deus, queremos te apresentar o nosso pastor, professor Osiel Gomes. Tome Tuas mãos, Senhor, como sempre tens feito, dando graças, meu Deus, entendimento, sabedoria, Senhor, saúde perfeita ao teu céu. E assim também queremos te apresentar cada irmão, Senhor, que ouve, que assiste essa aula neste momento. Abençoa, Senhor, cada família, cada pai, cada mãe de família, Senhor, do outro lado também. Assim, meu Deus, nós te pedimos tudo isso, queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo de Deus, estamos começando mais um trimestre. Este é o terceiro trimestre. E o comentarista é o pastor Wagner Gabi, da Assembleia de Deus em Curitiba, pastor presidente. Eu conheço pessoalmente, muito simpático, um homem de Deus, e nós louvamos a Deus pela vida dele. Estaremos estudando 13 lições, o chamado para os gentios, a porta da fé se abre entre os gentios, a graça que alcança todas as nações, o Espírito que nos guia para além, Cristo entre os filósofos, Deus desconhecido se revela, a suficiência da graça na cidade de Corinto, quando o Espírito sopra em Éfeso, despedida em Éfeso, entre lágrimas e alerta, coragem para testemunhar, Paulo diante da multidão, uma esperança inabalável perante os poderosos, entre tempestades e promessas, o Evangelho chega ao coração do império, a missão continua em nós. 13 lições, ele comentou uma de missões, não foi isso? Em um dos trimestres, e retornamos à temática de missões, e é o seguinte, olha, eu quero dizer aí, o Caio vai colocar isso aqui para vocês. Nós aqui não nos prendemos nem só à lição e nem só ao livro. Isso aqui tudo é o apontamento do livro. Aqui estão os pontos da lição. Porém, eu uso o texto bíblico, eu uso comentários bíblicos. Então, se você quer uma aula elitizada, aí na internet tem um bocado. Procure aí, pronto. Se você não quer o nosso estilo, o nosso sistema, então você tem liberdade. Eu estou dizendo isso porque alguém entra aí e aí os alunos ficam respondendo, que hora começa a aula já começou, só que aqui é outro propósito, nós temos a lição, focamos a lição, explicamos a lição, mas o objetivo primário aqui é usar o texto bíblico e também confrontar o que está aí fora, confrontar com a lição, e cada professor aí da escola dominical, que conhece a verdade bíblica, sabe disso. Vamos lá, pastor Luiz. Lição de número 1, o chamado para os gentios. Ponto de número 1, o nascimento da missão gentílica. Subponto 1, Antioquia, centro escolhido por Deus. Subponto 2, profetas e doutores servindo ao Senhor. Subponto 3, a separação de Paulo e Barnabé. Ponto de número 2, o Espírito Santo e a obra missionária. Subponto 1, o Espírito conduz a missão. Subponto 2, o poder do Espírito na evangelização dos gentios. Subponto 3, evidências da ação missionária do Espírito. Ponto de número 3, a igreja como agência missionária. Subponto 1, a igreja que ouve a voz de Deus. Subponto 2, uma igreja que envia e sustenta missionários. E o subponto 3, uma igreja que cumpre a grande comissão. Pastor Zéu, nós vamos estudar mais um trimestre, tratando sobre a questão da lição desse tema, o chamado para os gentios. Mas qual a importância, a relevância dessa temática? É muito simples, gente. Primeiramente, quando o autor da lição, ele usa essa expressão aqui, gentios, vou colocar aqui, gentios, o que ele quer dizer com ela? Ele quer dizer que o evangelho não começa em Mateus, o evangelho começa com Abraão. A própria Bíblia diz que Abraão ouviu o evangelho.
E quando nós atentamos para Gênesis 12, 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a redenção da humanidade, ela se concretiza não em um aspecto nacional. Deus não é Deus só dos judeus, Deus não é Deus só dos americanos, Deus não é Deus só dos brasileiros. Deus é Deus de todas as nações. Então, o projeto de redenção que começa em Gênesis 3,15, ele se expande através da igreja que compreende a visão missionária. Porque a igreja de Jerusalém, do capítulo 1 de Atos até o 12, ela está centralizada apenas em Jerusalém. Mas interessante, nós vamos estudar sobre isso. Jerusalém é o centro de toda a estrutura teológica judaica e velhotestamentária. Mas Jerusalém é a base. Eu coloquei aqui, né? Pronto. Não vamos desprezar Jerusalém, nem criticar. Só vai existir a expansão da igreja gentílica por causa da igreja de Jerusalém. Então, Jerusalém é a base, Jerusalém é o pilar, Jerusalém é a igreja mãe. É a igreja mãe. E essa igreja mãe, essa igreja de Jerusalém, ela vai dar estrutura expansiva para a igreja de Antioquia. Só existe Antioquia, a igreja de Antioquia, porque existe quem? A igreja de Jerusalém. Mas quando nós voltamos para Antioquia, antes de Antioquia, no meio nós temos também Samaria, que o evangelho foi pregado aonde? Em Samaria. E Jesus já deu esse exemplo de que ele não é para uma nação, que ele pregou para a mulher samaritana, ele foi na casa de pessoas que não tinham nada a ver com o judaísmo, e isso mostra para nós algo interessante, em Gálatas 3:28, em Cristo não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há macho, nem fêmea, mas todos vós sois um em Cristo Jesus. Qual é o alvo do evangelho? Alcançar todas as nações. Então, como é que eu vou analisar e falar para os meus alunos, pastor Ziel, na sala de aula, de que essa temática ela é importante hoje? Mostre que Deus quer alcançar a todos. Em segundo lugar, mostre que a igreja não pode ser só a igreja de comunhão, só a igreja de adoração, só a igreja de se congregar. Tem crente que é só da igreja de domingo, é só da igreja de segunda, de terça ou de quarta. A igreja é para expandir o evangelho. A igreja, ela não existe só para comunhão, só para pular, só para adorar. A igreja existe para ganhar almas. Esse foi o propósito de Deus antes da fundação, Apocalipse 13:8, Efésios 1:4. Então, esse é o propósito de Deus. Então, você que me escuta aqui nesta noite, saiba dessa importância. Outra coisa, um mundo marcado por forças diabólicas, secularismo, marcada pelo relativismo, pelo naturalismo, por ondas diabólicas, como é que a igreja deve se portar? Ela não pode parar em meio aos problemas, às lutas, às vicissitudes, às adversidades. Antes ela tem que se mostrar firme, forte, na dependência do Espírito Santo de Deus. E aí, a base bíblica e teológica é, Jesus disse em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o quê? Ide por todo mundo. A missão da igreja é fazer missões. Mateus 28:19, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós podemos perceber aqui que há uma fundamentação. Quando nós lemos também Lucas 24:47, a Bíblia deixa claramente, o Senhor Jesus disse, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e pregai a todas as nações. Está aí, pregar o Evangelho. E aí, a pregação do Evangelho é no nome de Jesus Cristo. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins de onde? Pronto. Então, veja que a igreja primitiva, ela entendeu isso, em especial a igreja gentílica. E a igreja de Jerusalém, ela tinha focos específicos, porque foram para Samaria, não é isso? O Pedro vai na casa de Cornélio, já era Deus começando a mostrar que ele não queria que a igreja ficasse só
em Jerusalém. Então, a relevância dessa temática está nessa particularidade, como nós estamos mostrando. Vamos ao texto bíblico. Atos, capítulo de número 13, versos de 1 a 12. E havia na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando, orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado até a ilha Pafos, acharam um certo mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando para si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo da justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o pôr do sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Muito bem. Aqui está a temática. A igreja que Deus escolheu para evangelizar. Qual foi a igreja da cidade de onde? De Antioquia. Mas veja bem, como é que diz o verso 1 de Atos? E na igreja que está... Pronto, bem. E na igreja. Vamos lá. E na igreja. Muito bem. Aqui. Isso aqui é importante. Eu coloco aqui. A igreja que Deus escolheu estava na cidade de onde? Antioquia da Síria. Mas eu coloco aqui. Missões começa com quem? E não com quem? Meu pai. Eu vou começar por aqui hoje. Não leia eclesia. Eu já vi pregador lendo. Do grego a palavra eclesia. Eclesia. Eu estou com um curso de hebraico de férias. O mês de julho todinho só hebraico comigo. 31 dias. Então você pode entrar lá na internet, né? E procurar lá. Eu estou, com slide, com exemplo, só no livro de Jonas. Vamos estudar os 4 capítulos só no hebraico e aprender tudo do hebraico no livro de Jonas. O hebraico bíblico. Vá lá e pode consultar lá. Então, veja bem, eclesia, igreja. Na igreja de Antioquia. O que nós temos aqui, pastor Aziel? Primeiro, Lucas chamando a nossa atenção. Qual é a atenção que Lucas nos chama? Lucas está mostrando aqui para nós que antes dos ministros, antes de grandes pregadores, de missionários, de pessoas importantes, quem é que aparece? A igreja. Quem é o protagonista principal? É a igreja. Gente, vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção. Nunca começa com Paulo, nunca começa com o homem. Começa com quem? A igreja. O foco, a missão maior e a glória maior é para quem? Lucas 1,14. Antes da igreja, aliás, Atos 1,14. Aí no mesmo livro. Vamos lá. Antes, vocês podem observar que tudo vai começar com uma igreja. Vamos lá. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, preste bem atenção. Antes de Pedro aparecer pregando, quem é que está orando? A igreja. Ou seja, antes de Pedro vem quem? Antes de Paulo vem quem? Então, nunca o Pedro, nunca o Paulo é maior do que a igreja. E aí, para vocês observarem, vamos ler aí também Atos 8,4. Atos 8,4. A igreja já estava orando,
E agora em Atos 4, a igreja, olha aí. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Mas os que Andavam dispersos. ia por todo, veja que a igreja também já estava cumprindo a sua, porque os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas os crentes, quem era que estava pregando o evangelho? Era um missionário? Eram quem? Era a igreja. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então veja que Lucas nos chama a atenção para a igreja. Agora preste bem atenção. Qual era a vantagem da igreja de Antioquia? Vamos lá. A vantagem da igreja de Jerusalém. A vantagem da igreja de Samaria. A vantagem da igreja que sai de Jerusalém. Era porque era uma igreja era uma igreja saudável. A questão não é existir uma igreja. A questão é saber se essa igreja é saudável. E a igreja de Antioquia, ela era saudável. Eita, vou já mostrar! Agora veja bem, não havia pastores, professor César, Nilton, escutem, Caio, não havia qualquer intenção da igreja transformar alguém em personalidade funcional grandiosa. Não havia nenhuma intenção de transformar os membros ou qualquer líder em personalidade. Essa besteira, quem foi que fez? Nós. Nunca na Bíblia, nem os personagens, nem Pedro, nem Paulo, nenhum deles tinha a ideia de serem astros, de serem superusados por Deus, de serem milagreiros. Essa ideia do inferno que entrou na igreja veio de nós e da teologia, lamentavelmente. Da teologia sem temor de Deus. Falei, senão o povo não vai ouvir. Inclusive, Paulo, lá em 1 Coríntios, né, ele diz quem é Paulo, quem é Pedro, quem é Apolo. 1 Coríntios 3, a briga da igreja no capítulo 1 já era por isso. E essa briga vem de uma ideia grega. Vem de uma ideia grega. E os homens começam a aceitar essa ideia no meio de quem? Da igreja. É dever da igreja respeitar a liderança escolhida por Deus, sim ou não? Honrar, se você ler Filipenses 2, tem isso. Se você ler 1 Tessalonicenses 5, 12, 13, respeito. Hebreus 13, 7, 17, considerai os vossos pastores. Agora, em momento algum, há na Bíblia qualquer ênfase para personalizar o ministério. Em momento algum há essa intenção. E os próprios apóstolos tinham isso. 1 Coríntios 3, 6, rapidinho, corre lá. 1 Coríntios 3, 6. Como é que 1 diz? Coríntios 3, 6. Isso. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Lê do 5, olha o que ele diz. Pois quem é Paulo e Quem é? Paulo. Olha, isso aqui é o próprio Paulo dizendo quem é Paulo. Quem é Paulo? E o que mais? E quem é Apolo? E quem é Apolo? E o que mais? Senão ministros pelos quais crestes e conforme o Senhor deu para cada um. Tá vendo? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então veja, havia em Paulo uma ideia de que ele era o maior, de que ele era melhor do que... Como é que diz? Lê aí. Quem é Paulo e quem é Apolo? Olha Quem é aí. Paulo? Quem é Apolo e quem é Paulo? São Sim. servos. Quem é Paulo? Quem é Apolo? São o quê? Servos. Servos. Então olha para cá. O que o professor César ia falar dessa expressão ministros, nós já explicamos várias vezes aqui. Esse negócio de ministro, esse negócio de apóstolo, esse negócio de doutor, nunca entrou na vida de um homem de Deus. Isso é coisa do mundo. Nunca. Os homens de Deus entendiam como servos. Os homens de Deus se entendiam como escolhidos. E eles nunca queriam estar acima da igreja. Eles queriam representar a igreja. O título mais preferido de Paulo era Paulo, Romanos 1, Paulo, servo de Jesus Cristo. E a palavra servo lá é doulos, que é o quê? Escravo. Nunca eles se intitularam, o bispo, nunca eles se intitularam de grandeza. O que eles preferiam era a expressão servo de
de Deus. E só para vocês terem uma ideia, que eu vou dizer aqui na Bíblia, vamos lá, Atos 3, verso 12. Atos 3:12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Começa pelo 11 para ficar melhor. 11. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos este homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque... A multidão atônita, elas queriam colocar o foco agora em quem? Em Pedro e João. E Pedro e João diz: vocês pensam que esse paralítico está andando por causa da nossa virtude, por causa do nosso jejum, por causa das nossas qualidades? Gente, como é linda a Bíblia. Aí quando a gente fala aqui, aí as pessoas querem nos criticar, mas em momento algum a igreja primitiva e os líderes dela se achavam superior à igreja. Eles se entendiam como membros da igreja, mas eles não queriam personalizar. Não tinha o cantor, não tinha o missionário, não tinha o doutor, não tinha nada. O que tinha eram homens sujeitos à ação e o poder do Espírito Santo. Atos 1:8, sereis minhas testemunha. 1 Coríntios 3, nós somos na obra de Deus, cooperadores. Nunca a igreja quis personalizar, e nem os apóstolos jamais quiseram personalizar. Aqui está a maior autoridade em escatologia. Tu já foi no céu? Não é assim? Aqui está o maior doutor de Bíblia. Tu é o dono da Bíblia? Tu fez a Bíblia? Tu criou a Bíblia? Agora, aqui está o pregador do Evangelho. Aqui está o servo do Senhor Jesus que anuncia a palavra. Aqui está o homem de Deus que adora cantando ao Senhor. Mas aí, bota para cá, Caio. Olha para cá. Verdade de Deus para todo o Brasil. A casa está bagunçada, sabe por quê? Porque ela está trabalhando em cima de personalidades. Como é que diz o texto? Vamos lá. Porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. Está vendo, irmão? Então, a primeira coisa, aprendam aqui conosco hoje. Missões começa com a igreja, não começa com o quê? Hoje tem irmão que... Irmão, preste bem atenção. Rapaz, isso aqui é importante, viu? Isso aqui é importante, não é assim? Porque tem irmão que diz: Deus me deu um projeto. Está assim ou não está agora? Deus me deu um projeto. Por causa desse negócio, Deus me deu um projeto, Deus me deu uma visão, é que está surgindo um monte de igrejinha velha. E não tem a igreja saudável se ela não tiver a visão do próprio Espírito de Deus. Veja que a igreja estava reunida. E nós vamos analisar daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco sobre isso aqui da igreja. Então, a primeira coisa. Segundo ponto, o que diz aí? E servindo eles ao Senhor. A igreja de Antioquia, não é isso? Sim. Pronto. Aí tinha quase 1 milhão de pessoas, alguns falam em 800, o historiador hebreu Flávio Joséfo, né? Outros historiadores, eles tentam, não se sabe ao certo o número da população, mas eles dizem que a Antioquia da Síria tinha mais de 500 mil, aproximadamente 800 mil pessoas, né? Para a casa de 1 milhão, ok? Porém, o que nós podemos observar aqui é que entre as cidades de Roma e a cidade de Alexandria, a Antioquia da Síria era a terceira cidade. Ela era conhecida como a rainha do Ocidente. Tudo que eu estou mostrando já está aqui. Ela era reconhecida como a rainha do Oriente, não é isso? Não é do Ocidente. Do Oriente. Ela era reconhecida pela sua cultura greco-romana. Ela era reconhecida pelo bom porto que lá possuía, não é isso? Então, se vocês observarem aqui, Antioquia era reconhecida por grandes centros universitários, pelo comércio internacional, pelos quartéis militares.
pelo fluxo de pessoas que era altíssimo, pela população multicultural, e ela era chamada a Porta do Oriente. Ok? Agora, o que nós vemos aqui, pastor Zéu? Qual a importância de mencionar Antioquia da Síria? É porque esse local, tão potente, geograficamente falando, vai ser um local que Deus vai usar de maneira estratégica para anunciar a palavra. Então, veja que aqui nós temos essa qualidade. Enquanto Jerusalém, eu falei agora há pouco, Jerusalém é a igreja que começa, é a igreja da oração, é a igreja do padrão, é a igreja do modelo. Agora vai surgir uma nova igreja, mas é apenas uma nova no sentido de extensão de localidade. A igreja de Antioquia, ela não será diferente da igreja de onde? Ela vai ter outro Jesus? Ela vai ter outra mensagem? Ela vai ter outra oração? Ela vai ter outro céu? Qual é o céu da igreja de Antioquia? É o mesmo da de Jerusalém. Qual é a mensagem da igreja de Antioquia? Então pronto, outra coisa, a igreja de Antioquia, só porque é maior a cidade, é melhor a cidade, ela é maior do que a igreja de Jerusalém? Não, porque Deus não está falando da cidade, Ele está falando da condição estratégica que Antioquia tinha para a igreja proclamar o evangelho. Mas o que Deus estava focando eram as pessoas, não era a cidade. Deus não estava focando cidade, Ele estava focando o quê? Então, enquanto você olha para Antioquia, você tem aqui a representação de todas as nações. Todas. E Deus vai usar na história bíblica cidades importantes para o seu povo. Egito, Babilônia. Quem morou na Babilônia? Daniel, os seus companheiros. Quem morou em Suzã? A Esther, que vai ser um instrumento de Deus. Quem se tornou um grande pregador nas regiões que ele espalha o evangelho? Paulo. Então perceba que nós temos aqui várias cidades. E agora Deus vai usar a localidade de Antioquia, porque ela era bem centralizada. O povo de Deus, irmão, tem que estar na periferia, tem que estar na rua. A Assembleia de Deus, um dia desse eu fui numa área nossa aqui, aí um irmão foi comigo, e aí lá dentro, nós estamos fazendo um templozinho, já está feito, dentro do mato, que você não vê ninguém. Aí o irmão começou a chorar, disse, pastor Osiel, como é um negócio desse, até aqui a igreja, a Assembleia de Deus é assim. Ela vai lá no matinho, velho. Nós não estamos atrás só dos centros. A igreja tem que atuar nos centros. E outra coisa, tem gente que é contra templo. Agora preste bem atenção, um templo bem localizado no centro da cidade, com o nome Assembleia de Deus, Casa de Deus, Igreja Evangélica, todo turista, toda pessoa que passar, vai saber que ali tem um povo que adora a Deus, que serve ao Senhor. Então é importante também. Ninguém pode negar essa realidade. Ok? Agora vamos analisar o seguinte. Aí você tem Antioquia, e Deus continua usando. A igreja tem que ser inteligente. Ontem eu preguei aqui na IADESLE, no Congresso de Mocidade, eu disse que tem crente que na hora que vê a universidade, fica com medo da universidade. A universidade é um campo mission, o aeroporto é um campo, onde é que tem o maior fluxo de pessoas? Aeroporto, rodoviária, feira, hospitais, hein? Ônibus. Outra coisa, é o seguinte, você não precisa de um microfone para pregar nesse lugar. Você pode estar ali e pede à pessoa, porque o direito é da pessoa. Eu posso lhe falar do evangelho? Se ela disser pode, não tem. Pode para cá! Não tem política, não tem partido, não tem ideologia. Se a pessoa disser, eu quero ouvir esse evangelho, é assim ou não é? Aí a pessoa se rende. O negócio é que nós estamos preocupados só com essa questão de lei. E aí vocês estão vendo aí, está tendo tanta coisa que o Brasil está tentando apoiar e aprovar para tolher o evangelho. Mas escuta aqui quem é da oposição do diabo. Nós vamos continuar firmes pregando o evangelho na praça, na rua. E se quiserem nos calar, nós vamos ficar bem aqui. Mas quando for passando uma pessoa, bom dia, com licença, você quer ouvir uma mensagem de paz, se o Senhor permite, porque o tempo é seu, a vida é sua, o direito é seu, o momento é seu. E eu quero dizer, tem almas que estão carentes de Jesus. É assim? Agora nós ficamos só com o negócio. Nós temos que ir para a praça, aeroporto, para a rua. Não é assim? É desse jeito.
E aí, ficamos aqui, né? Por que Antioquia? Então você já sabe responder. Porque naquela época era um centro populoso e bem estratégico. O que tinha lá? Grande centro universitário, grande aspecto comercial. Rapaz, coisa boa! É assim. E aí Deus, pronto. Vamos analisar. Outra coisa, pastor Wagner, nós não falamos. Internet, YouTube, não é assim? Rapaz, hein? Hoje, principalmente a internet. Pronto. Tem irmão que fica falando mal de internet, pregador, falando mal. Não, eu não falo mal de nada, irmão. Rapaz, bota para cá. Eu sempre fui o seguinte, eu já falar isso. Quando Deus me chamou, eu sempre dei lugar ao que Deus queria para o meu ministério. O que é do homem, o bicho não come. Então pronto, o que Deus me dá, ninguém toma. É assim. E se tu ficar com inveja, é pior, porque tu vai ficar doente. É melhor tu se ajuntar comigo, não é assim? E fazer junto. É assim. Vamos lá. Terceiro. Aqui, né? Primeiro, segundo, terceiro. Vamos lá. Isso, vamos lá. Havia alguns profetas e doutores. Havia alguns profetas e doutores. Você tem a conjunção cai, essa conjunção cai aí. Havia profetas e, para mostrar que aqui ela não está apenas como um conectivo, mas ela está mostrando que havia naquela igreja ministérios diversos. Não tinha apenas um ministério. Tinha ministérios? Mas vocês se lembram que eu comecei dizendo aqui que a igreja de Antioquia, ela era saudável. Porque igreja saudável tem concorrência no meio dela? Igreja saudável tem briga por cargo no meio dela? Preste bem atenção. Por que não tinha briga na igreja de Antioquia? Porque... Tu está filmando, Caio? Volta para cá. Sabe por que não tinha briga na igreja de Antioquia? Porque os irmãos não queriam sentar no púlpito. Os irmãos queriam evangelizar. Sabe por que não tinha briga na igreja de Antioquia? Porque ninguém queria título. O pessoal queria era trabalho. Sabe por que não tinha briga na igreja de Antioquia? É porque eles eram santos. Eles queriam orar e jejuar. E não fazer competição. A brigaiada aí é grande, é porque é só querendo o quê? Título, posição. Hein? Peraí. Aí chega, a gente vai sentar. Não sente aí não, que isso aí é do presbítero Chico Alencar, que há 30 anos ele senta nessa. Bota o Chico Alencar para evangelizar, rapaz. É assim ou não é? Ninguém quer servir. Aí a briga fica... Meu Deus do céu. E olha, o professor César falou ali é um particípio presente. Isso ele não está usando auristo pontual. Acabou de servir. Não, isso eles faziam sempre o quê? Servia constantemente. Hoje, tem um irmão que é o auristo, ele senta e acabou. Aqui é a minha cadeira. O pastor senta no púlpito do bichão, aí aqui pronto. Não vai para a rua, não evangeliza, não prega. Porque, preste bem atenção, a igreja de Antioquia, ela fazia separação entre grandeza de obreiros? Não. Eita. E aí vem, primeiro, nós temos o quê? Nós temos o profeta. Aí você tem no próprio texto grego aí, a expressão que eu já falei aqui, profetes e a palavra navi. Se você pregar navi do hebraico, também na Septuaginta, o profeta era alguém chamado, primeiro irmão, nunca um profeta, vamos lá, eu vou começar de novo. Nunca um profeta foi chamado para profetizar sonho e visões. O profeta, primeiro, ele era chamado para falar o quê? Para falar a palavra de Deus. Consequentemente, Deus poderia usar ele com uma visão e com uma revelação, ou até com uma predição futura. Mas a primeira característica de um verdadeiro profeta era entregar o quê? Assim diz o Senhor. Essa, professor César, era a tônica, era a parte aguda. Então, o profeta na Bíblia, olha, esse negócio de você dizer tem um fulano de tal que é usado com dono de profecia, ele não lê Bíblia, ele não prega, você sabe o que ele é? Um charlatão. Porque Deus não chama ninguém só para andar profetizando. Deus não chama ninguém só para andar dando recado, chave de carro, chave de casamento. Deus não chama ninguém para andar só com negócio. O demônio que está lá na casa da Chica, atrás da porta, vai lá e quebra tudo. Rapaz, Deus chama você para pregar o evangelho, porque o que quebra pecado, o que arranca diabo da tua vida, é a salvação em Cristo. Não é assim?
E qual era o ministério do profeta? Primeiro, pregar a palavra. Pregando a palavra, ele estava revelando a vontade de Deus. E quando ele pregava, a mensagem dele corrigia, exortava e fazia o que mais? Porque o profeta do Novo Testamento... Tu está filmando, Caio? Tu está prestando atenção hoje? Escute, olha para cá, bota para cá. O profeta do Novo Testamento, lá vai. Pega agora eu vou dar um tiro de bazuca. Pega esse tiro de bazuca. O profeta do Novo Testamento nunca foi chamado para profetizar a morte de ninguém. O profeta do Novo Testamento, 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 14, 2, rapidinho. 14, 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Pode ir. Mas o que profetiza fala aos homens. É o 3. Mas o que profetiza? Fala aos homens. Fala aos homens para o quê? Edificação. Exortação e consolação. No Antigo Testamento, havia esse ministério de ofício hoje não tem mais no Novo Testamento. Hoje nós podemos ter o dom de O ministério profético hoje é exercido por quem na igreja? Pelo pastor que prega a palavra. Porque quando eu estou pregando a palavra, eu estou revelando a vontade de Deus. Eu estou dando o recado Quando eu profetizo a palavra, eu já estou fazendo 3 coisas. Quais são as 3? Edificação, exortação e consolação. Pronto, acabou essa conversa. Então, aí você tem o ministério do profeta. Em Atos, você vê Ágabo, 11, 28. Você vê as filhas de Filipe, Atos 21, 10, 11. E você vê Judas e Silas, Atos 15, 32. Profetizavam. Mas Deus podia usar com um dom esporadicamente. Isso a gente sabe. Ninguém está negando isso aqui, ok? Agora, quando a Bíblia fala que na igreja de Antioquia havia profetas, é porque é o seguinte, quando você pega essa expressão bíblica que está aí, é porque esses profetas, eles entregavam o quê? A mensagem de Deus. Rapaz, isso aqui é lindo demais, irmão. Eu gosto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha o que eu anoto aqui. Escuta, o profeta proclama, o mestre explica. O profeta desperta, o mestre fundamenta. O profeta confronta e o mestre edifica. Veja bem, os dois trabalham em... rapaz. O que o mestre faz? Didático. O mestre ensina cuidadosamente. Então, o ministério profético, em seu sentido neotestamentário, não é marcado por Caio. Meu Deus. O ministério profético, no Novo Testamento, ele não tem qualquer cunho, nem marca, de trazer, como é que a gente diz, rapaz? Espetáculo. Espetacularização, não é assim? O profeta do Novo Testamento, ele não tem qualquer nuance, nem na Bíblia, de que ele é chamado para fazer espetáculo. Aqui é assim, Deus me usa desse jeito, e eu não tenho nada com os invejosos. Tu vai fazer teu show para o inferno, rapaz. Grande na igreja é Jesus. E quando Deus te usa em cura, em milagre, você tem que ser como Pedro. Deus já nos livrou dessa ignorância. Ninguém está na igreja para adorar profeta, adorar pastor, adorar cantor, adorar pregador. Nós estamos na igreja para ser edificados e expandir o evangelho de Cristo. E se Deus me usar no ministério da cura em um momento, Ele está usando para confirmar o quê? A palavra. E se Deus usar alguém para falar uma profecia, Deus está usando para confirmar o quê? A palavra. Ele não está te usando para fazer famoso, Ele não está te usando para te engrandecer. Olha para cá, pastores, tirem da Bíblia, dos púlpitos, os que causam espetáculo. É o estrela, né? Assim, pronto, tem pessoas que antigamente, quando eu era rapazinho, eu via aquele negócio de cantor, aí quando o cantor ia subir no púlpito, o que o irmão fazia, o pessoal lá do show fazia? Desmaiava, gritava, ai, povo. Agora tem crente que tem isso. 1, 2, lá vem ele. Tu morreu na cruz, rapaz.
A glória na igreja, Romanos 11:36. A Ele, por Ele, para Ele, seja a glória para todos sempre. Eita, meu Deus. Tem 3 coisas que um profeta de Deus é. Primeiro, fiel à palavra. Segundo, tem discernimento espiritual. E terceiro, ele quer a edificação da igreja. Irmão, um verdadeiro profeta de Deus, um verdadeiro homem de Deus, ele trabalha. Sabe para quê? Para ver a igreja do Senhor Jesus fiel à palavra. Ele trabalha, sabe para quê? Para ver a igreja edificada. E ele trabalha para ter discernimento espiritual. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se a igreja que ela é só dominada pelo emocionalismo, ela é vulnerável a qualquer movimento. Olha como é que começa a igreja de Antioquia. Gente, isso aqui é lindo demais. A igreja de Antioquia começa. Na igreja de Antioquia havia o quê? Pronto. Agora preste bem atenção. Eu pergunto hoje, nas igrejas de hoje tem muito profeta e doutores? Ei, tem ou não tem? Agora deixa eu dizer uma coisa. Olha o ministério multicultural. Qual é o primeiro da lista? Rapidinho, qual é o primeiro da lista? Barnabé e Simeão, chamado Níger. Peraí. Barnabé, não é isso? Barnabé, é. Como é que diz? Barnabé. Vai. Simeão, chamado Níger. Isso, é o primeiro. Ele é chamado filho da Consolação. Aqui não é apenas uma lista de doutor. Aqui não é a lista de teólogo. Aqui não é lista de grandões. Aqui não é lista de acadêmico. Aqui é lista de salvos. Ah, verdade. Aqui é lista de salvo. De servo. Aí preste bem atenção. O primeiro da lista, ele é o quê? E ele era o quê? Pronto, Barnabé, o primeiro da lista é alguém que consola. Ou seja, ele gostava de consolar, no sentido aqui de consolar, de ajudar os outros. Toda igreja tem que ter o quê? Um consolador, um Barnabé. O segundo, quem é? Esse aí, Níger, é negro. Ele era preto, ele era negro. Na igreja de Antioquia tinha barreira racial? Na igreja de Antioquia tinha diferença? A igreja de Antioquia, isso aqui já na Bíblia, por que a igreja americana não aprendeu isso? Não tinha negócio de qualidade, não tinha negócio de cor, não tinha negócio. Eles estavam unidos pelo laço do sangue do Cordeiro. Tem igreja agora que até tem camarim. Eita, meu Deus. Quebrou todas as barreiras, não tinha barreira racial, não tinha nada. É assim. E aí a Bíblia diz em Apocalipse 5:9 que Jesus morreu para comprar gente de toda raça, tribo, povos. Pronto. Depois vem quem? Ele era de onde? Cirene ficava no norte da África. Era tipo como se fosse uma periferia. Era um lugarzinho velho, insignificante. Mas eu pergunto, Deus usou Barnabé? E Barnabé, alguns dizem que ele era rico, antes de se converter. Alguns falam isso. Ele era rico. Agora, preste bem atenção. Além dele ser de posição, ele era um ele era um consolador. Aí, segundo, entra quem em cena? Níger. E Níger era o quê? Era um negro. Mas a igreja deixou ele entrar ou não? Ou não deixou porque ele não era negro? Quando você pega a história de Simon, ele não podia estudar, não podia entrar, porque ele era o quê? E era a escola que tinha a Bíblia. Tu já pensou em estudar a Bíblia e ser racista? Rapaz, que coisa do inferno. Aí agora entra quem? Lúcio. De onde? Olha que a Bíblia faz questão de dizer. Ele era de onde? Era como se fosse Lodebar. Lá uma periferiazinha lá de onde? Mas Deus chama a pessoa de onde ele quer, porque o que te usa não é a cidade, não é o teu título, não é o teu diploma, não é o teu dinheiro, é o Espírito Santo de Deus na tua vida. Falei. Alguém já disse, um teólogo disse que aquilo que nos separa, o que nos une é maior do que o que nos separa. É verdade. Então o sangue de Cristo, o É o Espírito Santo, pronto. deve ser destacado. É isso. Quem agora depois? Manaém, criado com Herodes, não é assim? No grego é sintrofós. Sintrofós, sabe o que quer dizer? É conjunto. Criados? Mas por que a Bíblia faz questão? Criado lá, eles tiveram a mesma infância? Tiveram o mesmo destaque?
tão grande. Agora preste bem atenção. Sintrofós, eles foram criados juntos. Desde a infância, ele era companheiro de Herodes Antipas. Herodes Antipas valia alguma coisa? Não. Mas aqui o Manaém. Aí preste bem atenção. Por que a Bíblia faz questão de dizer os dois? Porque você é quem sabe qual é o destino que você quer. Ou você escolhe, ou você quer ser como Herodes Antipas, matador, cruel, invejoso, ambicioso, maldoso, cheio de crime, ou você escolhe ser como Manaém, cheio do Espírito Santo. Falei. E assim como Deus usou um lá, tirou um lá da favela, né, do lugar pobre, tirou ele aqui que foi criado junto com Herodes, com certeza ele tinha uma condição melhor. Da elite. Elite. Porque se ele era com um herói, porque ninguém podia botar gente em escola boa, se era pobre. Então preste bem atenção. Aqui essa igreja de Jerusalém, ela era multicultural. Ela tinha líder, rapaz, isso aqui é pesado. Ela tinha líder de toda nacional ali, e de todo comportamento, de toda etnia. Tinha o rico e tinha quem? E tinha um pobre. Tinha um negro e tinha um branco. Tinha um da cidade grande e tinha um da cidade pequena. Eita. Cada um tinha o seu papel. Aí depois vem quem? Aí, eita. Vamos lá. Aí, quantos homens tem aí? 5. Primeiro? Barnabé. Pronto, preste bem atenção. Do capítulo 1 até o capítulo 12 de Atos, quem é o homem que mais se destaca? Pronto. Do capítulo 1 ao capítulo 12 de Atos, o homem que mais se destaca, quem é? Pedro. Do 13 ao 28, é Paulo. Agora preste bem atenção. É Paulo. A equipe para a obra missionária ia começar. A igreja é quem vai decidir. Não é uma classe, não é um grupinho. Quem é que decide? A igreja. Mas a igreja sabia que o projeto era ousado. A igreja sabia que o projeto era grandioso. A igreja sabia que o projeto era nobre. Ela vai colocar qualquer vagabundo. Ela vai colocar qualquer obreiro do bucho grande que só quer dormir. Só quer assistir jogo. A igreja, ela vai colocar homens sensíveis à voz do Espírito Santo. A igreja vai colocar homens que oram. Eita, meu Deus. Meu Deus. Agora Paulo é citado aonde? Na lista, ele está entre os 5. Hein? Entre os 5. Entre os profetas e o doutor, Paulo está em qual lugar? Ele está em último. Você vê briga de Paulo querendo subir para o primeiro? Você vê briga de Paulo querendo ficar em Antioquia? Você vê briga de Paulo querendo ser o líder dessa igreja? Ele está orando, mais quem? Mais os 4. Porém, se vocês observarem, Deus agora diz, eu vou te tirar do meio dos 4 e vou te colocar para ir fazer o trabalho que você vai se expandir maior. Porque deixa eu dizer uma coisa, o time aqui estava bonito ou não estava? Agora se ficar só em Antioquia. Caio, tu está filmando, Caio? Meu Deus, agora olha o que Deus me revela aqui, me ilumina. A igreja está cheia de doutores e teólogos. Tá ou não está? Mas por que não expande tanto o evangelho? É porque não querem ir. Querem ficar só no púlpito? Querem ficar só sendo aplaudido pela plateia? E quando, pronto, eu vou já chegar aí. Paulo era o último da fila, sim ou não? Mas aí a Bíblia diz que agora Deus diz assim, eu vou mudar o negócio. Ele muda de Saulo. Eita. Tira ele do último. Muda agora. Como é que diz? Olha aí. Oh, meu Deus, já pegou, aí ia falar isso.
E servindo eles ao Senhor e jejuando, Hã? disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho. A partir daí, o apóstolo São Paulo ele vai ser chamado como? Paulo. Antes era chamado o quê? Saulo. Ele deixa de estar particularizado a uma questão judaica, regional, e agora diz: tu serás, que é um nome o quê, Paulo? Está relacionado aos gentios. E o que é mais importante aqui, olha para cá, fica quietinho. Bota para cá, Caio, rapaz. Se tu é o Manaense, se tu é o Níger, se tu é o Barnabé, fica no teu lugarzinho. Porque a hora certa de botar para fazer a obra, quem é que coloca? É Deus. Quem foi que mandou Paulo sair? Espírito Santo. Quem mandou o Barnabé sair? O Espírito Santo. Não foi a igreja, não. A igreja confirmou. Quem mandou foi o Espírito Santo. Eita, disse o Espírito Santo. Eita, rapaz, pastor Oziel, e o que é uma igreja madura? O que é uma igreja equilibrada? Tudo aqui está na igreja de Antioquia. Eu pergunto, ela tinha ensino? Ela tinha profecia? Ela tinha diversidade de liderança? Ela tinha diversidade étnica? Ela tinha comunhão? Ela tinha adoração? Ela tinha submissão ao Espírito Santo? Então, uma igreja madura não é pelo crescimento dela. Uma igreja madura não é pelo reteté. A igreja madura, ela tem 3 coisas que caracteriza ela. 3. Caio, bota para cá. A nossa igreja é grande, a nossa igreja. Aí pega, pinta ela, bota uma placa zona. Quem foi que te disse que isso é igreja? Isso é placa de igreja. A igreja madura, ela tem 3 qualidades. Tu está filmando? A igreja madura tem 3 qualidades. Uma, fidelidade à palavra. A igreja de Deus, ela é madura quando ela gosta da doutrina. Segundo, a igreja madura, ela tem sensibilidade para o que é espiritual. A igreja madura, ela está dizendo: Senhor, fala conosco. Os crentes não ficam no culto mexendo em celular. Os crentes não ficam em culto, pula. Eles querem ouvir a voz do Espírito. Porque o Espírito Santo não é energia. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. E em terceiro lugar, a igreja madura, equilibrada, ela tem disposição. Pronto. Está sentado nos púlpitos. Esse aqui é o melhor, esse aqui é o melhor. Esse ali é o melhor. Aí de repente a igreja... Ele diz: meus irmãos, o Espírito Santo me tocou para ir fazer missão na Índia. Não, meu irmão, não vai não. Se você sair, a igreja se acaba. Antes de tu nascer, já tinha igreja. Deixa de ser besta. Não é assim? Pronto, eita, meus irmãos. Rapaz, essa lição vai ser boa, não vai? Essa lição vai ser boa. Pronto. Aí agora, eu vou correr aqui. Rapaz, é coisa demais. Eu boto muita coisa. Agora preste bem atenção. Cadê, pastor? Aqui. Uma igreja. Ah, tu botou. Eu esqueci. Mas tem um outro pontinho aqui. A igreja, ela é equilibrada. Essa igreja, agora é só a letra. Essa igreja equilibrada, ela tinha um ambiente espiritual. Pronto. Ambiente espiritual. Bota bem aqui, ó. Ambiente espiritual. Está aqui. O povo anotar. Ambiente espiritual. Corre. Anotar. Ambiente espiritual. Eita, glória a Deus. Ambiente espiritual. Vamos lá. Ela tinha um ambiente espiritual. Preste bem atenção uma coisa. Na igreja de Antioquia havia o quê? Havia o quê? Profetas e doutores. Aqui mostra a qualidade do ensino, didasco, não é assim? Profetas. Aqui você vê o mestre e o profeta. Essa igreja, ela tinha qualidade na liderança. Agora, só que uma coisa aqui que essa igreja tinha, ela tinha um ambiente, o quê? Espiritual. Eita! Se vocês observarem, o maior projeto de missões que essa igreja vai ter, que nasce nesse ambiente espiritual, vai nascer de estratégia? Vai nascer de marcos de dados? Vai nascer da análise de um teólogo? Vai nascer de um estudo de um missiólogo? Ei! Fale, como é que... Quem foi?
a estratégia, tudo que a igreja recebeu foi as armas, é do Espírito. As armas são espirituais. Irmãos, eu ouvi dizer que tem um grande missionário na China, que ele tem uma estratégia de ganhar almas. Vamos trazê-lo para ensinar a igreja um curso de como ganhar alma. E a Bíblia está fazendo o que na tua igreja? Dando a estratégia. E aí, sabe por que tu pode trazer da China, do Japão, tu pode trazer lá do Candu, tu pode trazer onde quiser, de Marte, não vai funcionar. Porque quando é do homem, ele dá certo em um lugar. Pronto. Mas quando é do Espírito, dá certo em qualquer Essa lugar. igreja, ela estava formada, mas ela tem um ambiente espiritual. Qual é o ambiente? O que marcava o ambiente espiritual desta igreja? O que marcava? 3 coisas. Uma o professor Sérgio já falou. 3 coisas marcavam o ambiente dessa igreja. 3. Não, primeiro não é essa. Como é que diz o texto? 3, o próprio texto vai te dar. Servindo eles ao Senhor. Servindo ele ao Senhor. Leiturgeo. Leiturgeo é a mesma palavra para liturgia. Na Septuaginta era aplicada ao sacerdote que não parava de servir ao Senhor. O sacerdote, 24 horas, ele estava fazendo o quê? Servindo no templo. Eita. Meu Deus. Rapaz. Aleluia. Vê aí Êxodo 25, 28, 35, rapidinho. E Números 8, 22. Só para vocês terem ideia, rapidinho. O Lucas está pegando aqui uma linguagem velhotestamentária. Está pegando uma linguagem do sacerdote. 25, 35. Isso. 28, 35. 28, 35. Depois Números 8, 22. Aí quem quiser ler em casa, leia Joel 1, 9. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Isso. Pronto. É a mesma linguagem que ele está usando aqui. Então veja bem, essa missão, escute, essa missão ela vai nascer primeiro de um particípio presente. Servindo, meu Deus. Leiturgeo, servindo. Irmão, isso aqui é pesado. Eita. Essa igreja agora, ela vai se enquadrar, porque a Septuaginta está usando aí uma linguagem sacerdotal. E em 1 Pedro 2,9, que é o que eu cito aqui, vós sois a geração eleita, sacerdócio, pronto. O ambiente espiritual começa com a gente fazendo o quê? O ambiente espiritual, isso, começa com a gente servindo. Servindo eles. Aí quando a Bíblia fala de servindo, aí entra agora as 2 coisas. Vamos lá. Como é que diz o texto aí? Vamos lá. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Gente, essa igreja tinha disciplina espiritual. Veja que o verbo está aí no particípio presente. Servindo e o que mais? Jejuando. Não era uma coisinha ocasional. Não era uma vez, não. Era constantemente. Era parte da vida da igreja. Eita. Moisés jejuou. Êxodo 34, 28. Moisés jejuou. Elias jejuou. 1 Reis 19, 8. Daniel jejuou. Daniel 2, 3. Esté jejuou. 4, 16. Jesus jejuou. Mateus 4, 2. A igreja jejuava. Atos 13, 2, 14, 23. Hoje é um bocado de pastor ensinando que a igreja não precisa jejuar. E por que a igreja precisa jejuar? É para convencer a Deus? Nunca jejue para convencer a Deus. O jejum é para te humilhar diante de Deus. O jejum é para te dar direção. O jejum é para você se dedicar e se consagrar à vontade de... O jejum substitui a oração? Não. Ele intensifica a busca pela oração. Eita, meus irmãos. Aí hoje,
em uma época marcada pelo pluralismo religioso, materialismo, naturalismo, ceticismo, aí a igreja nem ora e nem jejuma. Vocês sabem o que eu botei bem aqui? Igreja jejuma. Vocês sabem o que ela gosta? Ela gosta de festa. Vai para cá. Agora eu vou dizer. Igreja que não ora, que não jejuma, que o ambiente dela não é espiritual, as escolas dominicais dela é só para debate teológico. Igreja que não ora e nem jejuma, a missão dela é só para se amostrar, tirando foto e entregando cesta básica para dizer que está fazendo missões. Igreja que nem ora e nem jejuma, ela só termina, sabe no quê? Em festa, e aí termina o que mais? Pronto, essas igrejas aí que os pastores... Tu está filmando, Caio? Essas igrejas tudinho que os pastores... Eu não sou contra tu assistir, eu não vou ser hipócrita, não. Se você está dentro da sua casa, ligou a televisão, você pode assistir um jogo? Sim ou não? Você pode assistir, eu não tenho nada a ver com a tua vida, não. Eu não vou perder tempo. Agora, um pastor que, na verdade, abre a igreja dele, abre a casa de Deus, para botar jogo, para botar... Muitos jogadores que não têm temor de Deus, que são corruptos, que são imorais, que têm várias mulheres, aí você abre a porta da igreja para um corredor de calção, você botar num telão, meu querido irmão, minha querida irmã, sabe o que é isso aí? É a igreja que não ora e não, porque a igreja que ora e jejuma, ela tem um ardor missionário, ela quer correr atrás das almas, ela tem busca pela santidade, ela tem temor de Deus, e bota para cá. E qualquer pastor que anda dizendo, igreja não é templo, quem é que não sabe diz, pastor, tu não é o melhor teólogo do mundo? Deixa eu te dizer, nós sabemos que a igreja não é tijolo, nós sabemos que a igreja não é espaço físico, mas nós sabemos que a igreja é um espaço físico, ela tem um ambiente espiritual, ela tem um lado dela da sacralidade e não do sacrilégio. Jerusalém era o povo de Deus, mas quando o Belsazar pegou o copo, Deus podia dizer, era simplesmente o quê? Era um copo. Era um copo. E eu pergunto, tinha alguém lá da Babilônia para mexer com isso aí? Não, foi o próprio rei. Mas Daniel diz, você mexeu nas coisas sagradas. Tem coisa que é sagrada, rapaz. É o respeito. Então pega, bota para cá, manda pegar e botar. Manda pegar e botar em fórum. E manda abrir tudo que é fora e botar gente para assistir jogo. Bota. Pronto. Chama, vamos todo mundo para a delegacia. Vamos todo mundo para o presídio. Bota para cá, Caio. Chama todo mundo para o presídio e vão assistir lá do presídio. Vocês vão? Todo mundo abre. Agora na igreja, aí quando a gente vai falar, diz que é radical. Irmão, cada coisa no seu lugar, rapaz. Igreja que não ora, sabe o que ela gosta? De piscina, é de churrasco. Igreja que não ora e nem jejuma, gosta de festinha. Vocês querem ver? Vou dar só um exemplo para vocês. A igreja vivia em oração e em jejum. Hoje, se você chamar um crente para orar, meia hora a igreja não fica de joelho. Pior ainda o jejum. Eita, meu Deus. Eita. Aí, depois da oração, da consagração, do jejum, o que acontece? O Espírito Santo faz o quê? Como é que diz o verso? Disse o Espírito Santo. Ei, pendé, topneuma, torragion. Disse o Espírito Santo. Quem é que fala? É Ele. Quem é que guia? É Ele. Quem é que direciona? É Ele. Quem é que escolhe? É Ele. Quem é que capacita? É Ele. Quem é que envia? É Ele. Não. Aqui era ordenar, e aí você vê isso no apartai-me. Ou seja, consagrar, reservar para um propósito santo. Eita. Está aí, aforissater, demoi. Olha aí, aforissater, demoi. Essa expressão aí, separai-me. Eu quero que reservem, eu quero que vocês separem. Designar alguém para um propósito santo. O Paulo ia sair fazendo, era política? O Paulo ia sair, fazendo uma venda? Eita. Para a obra toergo, não era uma obra qualquer, era a obra de Deus. Aleluia. Aí depois de tudo, a igreja faz o quê? A igreja faz o quê? A igreja impõe
as mãos. Esse impor as mãos, pastor Wagner, é só dizendo o seguinte: a igreja não deu autoridade, impor as mãos não é dar autoridade. A igreja reconheceu o chamado de quem? Esses dois, aleluia. Oh, rapaz, olha os dois que a igreja escolheu. Olha os dois que o Espírito Santo escolheu. Olha os dois que Deus envia. Obrigado, Senhor. E confirmaram. Eita, meu Deus. Agora eu vou finalizar. Aqui tu botou um ambiente espiritual, bota mais um aqui. Faltou. Eu esqueci de te mandar. A igreja enfrenta oposições. Pronto, só bota assim, enfrenta oposições. Eita. E aí depois coloca o que um homem cheio do Espírito Santo faz e, por fim, a autoridade da palavra. Pronto. É coisa boa. Rapaz, mas recorra do céu. Aí está tudo na lição, irmão. Já falei tudo aí para vocês. Não já? Pronto. Ambiente espiritual. Agora pronto. Os dois homens saíram para pregar o evangelho. Como era o nome dos dois homens? Paulo e Barnabé. Eles já saíram na mente, hein? Coloca assim, a prioridade da doutrina. Prioridade da doutrina. Então, veja bem, os dois homens saem, eles foram enviados pelo Espírito, aprovado pela... Eles saíram vagueando? Eles saíram com... O que vamos fazer, Paulo? Hein, Barnabé? Eles sabiam qual era o propósito. Eles sabiam qual era a missão. Eles não estavam procurando, eles sabiam para onde, eles sabiam o que fazer. Mas eles sabiam que iria enfrentar oposições. Jesus disse em Mateus 5, 11, 12. Jesus disse em João 16, 3, 3, do mundo tereis aflições. Agora eu vou correr aqui para fechar. Agora preste bem atenção uma coisa. Esses homens foram enviados por quem? Pelo Espírito Santo, não é isso? Aqui pronto, eles foram enviados. Eles foram enviados. A igreja apenas confirmou e cooperou. Lá em João 20, 21, quando Jesus envia, ele já envia cheio do Espírito. Pronto. Primeiro eles vão para Seleucia, porto de Antioquia, que ficava a 25 quilômetros, desce para Chipre, a ilha natal de quem? Não, de Barnabé. E por que Deus faz isso? Porque Barnabé entendeu que ele tinha muitos amigos aonde? Em Chipre. Eu vou já lá falar também a palavra de Deus. E eles levam quem juntos? João Marcos. Aí, no meio do caminho, fazendo missões, eles vão enfrentar oposição. Eles encontram um rapaz chamado quem? No meio do caminho? Bar Jesus, Elimas, não é assim? Ou Elimas, como alguns falam. E é interessante que aqui é um nome irônico, porque Bar é filho e Jesus. Bar, filho. E esse aqui é salvação. Filho do Salvador. Quando ele olha Bar Jesus, filho da salvação, né? Salvador. Aí o Paulo vai pregando e aí tem o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, que estava ouvindo o quê? E quem é que entra para atrapalhar? Aí o filho de Jesus, ele entra. Aí Paulo olhando, ele diz: rapaz, eu pregando o evangelho e aqui tem Bar, Elimas. Aí ele começa a pregar isso: tu não é filho de Jesus, coisa nenhuma. Tu é filho do diabo. Por quê? Porque quem se opõe ao evangelho, quem se opõe à palavra de Deus, João 8,44, é filho de quem? Do diabo. Então qualquer um, meu irmão, que não gosta do evangelho, se opõe ao evangelho, pela Bíblia é filho de quem? Porque o evangelho é a mensagem da salvação. O evangelho é a mensagem de Cristo. E só tem um que não gosta do evangelho. Quem é? É o diabo. Eita. Aí topou esse bicho velho. E o Sérgio Paulo, irmão, era um homem romano, era um homem culto, rapaz. Irmão, olha, mais uma vez, sabe por que a Bíblia faz questão? Porque a igreja de Antioquia começou com essa líder, e ela tinha o quê? Mestres e profetas. E veja que Sérgio Paulo era um homem de alta posição e de alta cultura. Aner Sinetós, homem ele era um homem de alta classe. Mas homem de alta classe se ganha com erudição? Homem de alta classe se ganha é com obras clássicas? Homem de alta classe se ganha é com cultura humana?
Não, ele vendo Paulo, cheio, aleluia, aleluia, cheio do quê? Como é que diz aí o texto? Eita glória. Todavia Paulo, que também se chamava, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo. Cheio, limas, quer dizer, ele resiste, né? Antisteme, ou aqui nós temos antisteme. Antisteme é opor-se à mesma raiz de Efésios, a de Tiago 4,7 e de Efésios 6,13. Ele tem oposição, e a oposição dele aqui era humana? Não. Era uma oposição que? Diabólica. Agora Paulo, o quê? Cheio do Espírito Cheio. Santo. Fixando os olhos nele. É a partir daqui que Paulo deixa de ser? Saulo. Cheio do Espírito Santo. Aí você tem plesteis, pneumatorrágio. Quando a Bíblia diz cheio do Espírito Santo, ele estava capacitado por quem? Pelo Espírito. Não era apenas uma habitação, era uma ação poderosa. Era uma atuação grandiosa. Atos 2,4. Mas recebereis poder. Eita. Aí Paulo, cheio do poder, ele viu quem agindo na vida de Bar Jesus? O diabo. Aí ele disse: é tu, filho do diabo, do cão. Tu que é inimigo da justiça, que combate a verdade. Tu estás pervertendo o caminho do Senhor. Diastrefo. Aí você tem diastrefo. Diastrefo é distorcer, é corromper, é modificar a verdade. Bicho ruim, tu vai ficar o quê? Irmãos, a Bíblia é tão linda que só no livro de Atos 2 homens ficaram cegos. Quem foi o primeiro homem que ficou cego? Porque Paulo andava fazendo antigamente, aleluia. Eita. Paulo andava fazendo a mesma coisa que Bar Jesus. E como juízo, Deus fez o quê com Paulo? Cegou. Foi também temporária. Só que Paulo cegou os olhos, mas o coração se abriu para quem? Eita. Paulo também, sabe o que Paulo dizendo? Eu já fui que nem tu, Elimas. Eu já fui o filho do diabo. Eu já tentei me opor a isso aí. Pode para cá. Olha, quem tenta político, tenta governo, tenta juiz. Pode se opor. Vai. Vai se opondo, vai se opor das coisas de Deus. Vai se opondo. Já ele começa a te queimar e a te quebrar todinho. O Herodes morreu como? Comido de bicho. E o exército de Faraó todinho. Se acabou aonde? Tá bem. Vai. Vai mexendo com as coisas de Deus. Já. O mesmo Deus que julgou Paulo, que salvou Paulo, também queria salvar quem? Bar Jesus. Mas o Bar Jesus estava como? Cheio do diabo e resistente. Porque a disciplina bíblica, ela tem um processo pedagógico. Está lá em Hebreus 12:6, Apocalipse 3:19. Eu vou finalizar aqui. Mesmo com a oposição de Bar Jesus, quem se converteu? Como é que diz aí, o 12? Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu e ficou maravilhado da doutrina. Episteusen, ele creu. Quando ele diz episteusen no grego, ele não resistiu à verdade que Paulo pregava. Cheio do Espírito Santo, ele se rendeu à verdade, se abriu para a verdade. Eita, e confiou nela, que é Cristo Jesus. Vai. E ficou maravilhado da doutrina do Senhor. Meu Deus, Caio, tu já disse que já deu 1 hora e era para me encerrar, mas é porque o Espírito Santo está dizendo aqui para mim um negócio. Ele ficou como? Maravilhado da doutrina do Senhor. E quem foi que acabou de ficar cego? Bar Jesus. E por que ele não ficou admirado com a cegueira de Bar Jesus? Eita Deus. Quem ficou cego? Bar Jesus.
A mensagem era a mesma. Mas quem ficou cego? E que era o Sérgio tinha que se admirar do quê? Da cegueira. Mas ele não se admirou da cegueira. Hoje, sabe o que a gente admira? Tu está filmando, Caio? Pelo amor de Deus, olha para cá. A gente se admira é do pulo que o irmão dá na igreja, é do barulhozão, ou do pregador que curou da dor de dente. Mas Bar Jesus não, o Sérgio Paulo não. Lê. Então, Eita. o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu e ficou maravilhado da doutrina do Senhor. Meu Deus, preste bem atenção. É porque quando ele creu, ele não admirou, ele não teve curiosidade, ele não queria ver milagre. A alma dele, a vida dele foi impactada pela palavra. Ele não queria nem saber o que aconteceu com Bar Jesus, porque a alma de Paulo, de Sérgio Paulo, ela foi primeiro impactada pelo gozo da salvação. E quando a doutrina entrou, ele não ficou olhando para Bar Jesus, ele ficou regozijando na alma. Meu Deus. Ele não ficou admirado pelo milagre, mas ele ficou admirado foi pela a doutrina do Senhor, porque a doutrina do Senhor foi o que salvou ele. E creu. Falei. Foi ele que mandou chamar os dois, né, pastor? Porque ele queria ouvir a palavra. Pronto. Agora preste bem atenção uma coisa, só para vocês terem uma ideia. O milagre aqui foi só o quê? O milagre nisso tudo aqui foi só o quê? Só uma confirmação. O foco aqui era o quê? A palavra. Pronto. Ele se maravilhou da doutrina, ou seja, o centro era a palavra e não do milagre. O milagre era só para uma confirmação, porque o milagre admira, o milagre causa impacto, o milagre cria tumulto, mas o milagre não transforma, o milagre não muda, o milagre não convence. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir o milagre. Ouvir o quê? Então não me admiro. Tem muita gente que diz assim, eu fui na igreja de fulano de tal, e lá ele orou pelo meu pai, eu fui curado, mas ele continua no pecado do mesmo jeito. O milagre pode impactar, o milagre pode causar admiração, o milagre causa até curiosidade, mas não transforma. Lê. Pode ler. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais. E eu vou finalizar com 2 versículos, vamos lá, rapidinho. João 20, eu vou finalizar com esses 2. João capítulo 20, verso 30 a 31. Eita, rapaz, que coisa linda. Bora. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, Sim. que não estão escritos neste livro. Muitos sinais que não estão escritos. Porém, estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Sim. o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Há um propósito do milagre, não é isso? Crer em Cristo. E aqui, o homem creu na palavra pregada. Agora, 2 Timóteo 3,15. 2 Timóteo 3,15. E que desde a tua meninice sabes das sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. O que torna um crente sábio? A A palavra. palavra. E o que torna um crente salvo? A palavra. Então, pronto. Resumo. Aqui nós já falamos tudo isso. Não já? Nem precisa ler, não? Pronto. Então, vamos orar. Professor César, ore, pastor Wagner, em pé tras bênçãos. Senhor, te louvamos, te
Te adoramos nesta noite pela sua oportunidade, pela tua palavra maravilhosa, pelo ensino, meu Deus. Muito obrigado, é só gratidão por tudo que o Senhor já fez nesta noite em nossas vidas, na vida do teu povo. Continue abençoando teu filho, teu servo, professor, pastor Aziel. Continue usando grandemente para a glória do teu nome, guardando de todo mal e fazendo prosperar em tudo para a glória do teu nome. Nós te adoramos e te agradecemos. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre.